Bom dia. Bom dia, vocês estão felizes? Bom domingo, gente. Hoje é domingo. Hoje é domingo, dia que a maioria de nós está em casa, tá de boa, vai para a igreja. Dia de ir na igreja. E olha, vá para a igreja mais próxima da Bíblia, tá bom? Cuidado com a mais próxima da sua casa. Fala, meus amigos. Meu barbeiro tá ali. Eu queria ter cabelo para cortar cabelo. Tudo bem, gente? Todo mundo tá feliz? Já sabe, né? Hoje é domingo. Bastante gente de boa em casa. Manda essa live para todo mundo. Sexto dia, sexta live consecutiva que nós estamos aqui partilhando nosso momento devocional, nosso momento de nosso tempo com Deus. Normalmente eu medito com Deus sozinho, às vezes no café da manhã com a Érica, do outro lado da mesa, às vezes com outras pessoas, mas eu tenho feito isso com você. E se puder, pega a sua Bíblia aí, puxa seu café do lado. Alguns de vocês já estão preparados pro almoço. Bom dia, minha gente. Parte aí a live com o máximo de pessoas que vocês puderem. Amigos, eu não sei vocês, mas eu me perguntava, meu pai, Zé Barreto, te amo, pai, vai estar pregando hoje no Poema de Taubaté. Eu não sei vocês, mas eu sempre fiz algumas perguntas, não como um vitimista, mas como um protagonista. Eu me lembro que eu deveria ter uns 10 anos de idade, minha tia estava lavando roupa no tanque, né? Aquela época que você esfregava a roupa. Tinha até a máquina, mas tinha que esfregar um pouco mais para depois pôr na máquina, quando a roupa era mais suja. E eu me lembro a minha tia batia a roupa no tanque e gritava assim: eu também sou filha de Deus, caramba! E eu olhei aquela cena e foi a primeira vez que eu pensei, coitada, né? Filha de Deus e tá ali se lascando ali, né? E, gente, se você parar pra pensar, o estilo de vida, né? De quando eu tinha 10 anos pra hoje, que eu tenho 43, ele evoluiu para que quase todas as mulheres conseguissem ser filhas de Deus, né? Não lavar mais roupa no tanque. Existe lavadora, secadora, lavadora de louça, tudo para facilitar, melhorar a nossa vida, mas a verdade é que quanto mais disso a gente tem, menos tempo a gente tem. As coisas eram para aumentar nosso tempo, né? Um dia a gente precisava ter um computador e isso aumentava nosso tempo. Hoje o celular é nosso computador e diminui nosso tempo, que a gente só fica nele. Mas a questão aqui, a meditação, não é a tecnologia e a evolução do homem em si, mas a minha indagação é: por que minha tia, em vez de dar um grito como uma vitimista, né, ela não se tornou protagonista, né? Que mal há em lavar roupa na mão, que mal há em lavar o próprio carro. Eu moro num país que você paga 15 dinheiros lá por mês e você pode lavar o carro quantas vezes você quiser. Mas eu prefiro lavar o meu na mão. Eu acho que fica melhor, que estraga menos o carro. Então o mundo teve uma evolução, mas daqui a pouco a gente volta a fazer umas coisas analógicas. Por exemplo, se você escuta vinil, você sente a música. Se você escuta a música via Bluetooth, é uma música enlatada. A música de vinil, ela mexe até com suas moléculas, com sua parte hormonal, enquanto a música de Bluetooth é uma musiquinha enlatada. É por isso que você sente uma diferença de ir num show, né, ir num culto ao vivo e escutar uma gravação depois. Você pode sentir a unção daquele momento com Deus, mas a pressão da canção nem entra mais dentro de você. Então, à medida que o mundo vai ficando mais digitalizado, obviamente ele é menos analógico, obviamente você se esforça menos, sente menos para ter mais comodidade, mas a real é que não tem.
os controles remotos e os botões de erguer o vidro até ajudam a nos engordar, porque caloria menos para ir lá mudar de canal e para rodar o vidro basculante. Mas a minha pergunta aqui é, acabaram de falar, ler a Bíblia física é muito diferente do que ler ela no celular. Poder sentir o papel, pintar com lápis de cor é muito diferente, é muito mais gostoso. É touch, né? Você sente ali, você sente o relacionamento com a sua leitura. Mas a questão aqui não é essa, a questão é vitimismo versus protagonismo. Então minha tia gritava, eu também sou filha de Deus, eu queria não estar aqui lavando louça. Muitas vezes eu pensei isso indo pro culto pregar. Eu também sou filho de Deus, queria estar na praia nessa época de verão do Brasil, todo mundo vai pra praia e eu tenho que ir pra igreja. Porque meu trabalho é pregar, meu trabalho é cuidar de ovelhas de Jesus. Teve dias assim. Mas a minha pergunta sempre é, por que alguém vive algo que eu ainda não vivo? Mas não faço essa pergunta para mim mesmo como um vitimista. Mas a minha pergunta é, por que ele vive o que ele vive? O que ele plantou para ter essa colheita? Por que ele tem esse resultado? Não é como ter esse resultado, mas é sempre por quê. Por que algumas igrejas não crescem? Por que outras igrejas crescem bastante? Às vezes a resposta é por causa de estratégia, mas tem igrejas que não fizeram estratégia nenhuma. Como a igreja de Atos, a Bíblia diz que dia após dia o Espírito Santo acrescentava mais e mais fiéis. Então foi um mover do próprio Espírito. Vocês entendem? Às vezes nós temos a tendência de pensar que aquilo que é grande a gente deve ter preconceito, aquilo que é pequeno é de Deus. Aquele que tem insucesso é realmente humilde, mas aquele que tem sucesso, aquilo não é de Deus. Aquele que tem pouca grana é de Deus, é humildinho, é simplinho. Aquele que tem muita grana não é muito. Nós temos uma tendência de polarizar céu e inferno. Nós temos uma tendência de polarizar o escuro e o claro, luz e trevas, Deus e diabo. Mas às vezes a gente não vê uma escadinha de escalada de crescimento para a nossa vida. Então quando eu e você nos relacionamos com pessoas que são o que não somos, que têm o que não temos, que vivem o que não vivemos, que entendem o que não entendemos, provavelmente está ali diante de nós uma oportunidade de crescimento. Como discipulador de pessoas, como cuidador de pessoas, como apacentador de pessoas, treinador de pessoas. Há uma tendência de eu chegar e começar a ensinar as pessoas no Evangelho e não perceber que muitas vezes elas têm algo que pode mudar e transformar a minha vida. Ensinar pessoas não requer humildade, mas aprender delas requer muita humildade. Eu tenho alguns discípulos hoje que eles me guiam, eles me ensinam. De verdade eu estou conseguindo fazer uma sequência de lives porque eu conheci uma pessoa que a gente tem ajudado ela na caminhada, que ela exala isso como um ensinamento para muitas pessoas, para muita gente. E eu simplesmente olhei um dia e falei, cara, como que eu sendo pastor, eu não faço isso? Então foi uma pessoa que, querendo ou não, me deu uma esticada no meu ministério, um upgrade naquilo que eu faço. O que eu estou querendo dizer é que para que você se equipe mais em 2023 e tenha um crescimento, você não vai ter que ser a pessoa que ensina e alguém consome o que você ensina. Você não vai ter que ser uma pessoa que faz e as pessoas compram o que você faz. As pessoas desejam o que você faz. Você precisa realmente pegar essa nova estratégia, essas coisas que estão na sua frente e simplesmente dar um pulo, dar um jump para um crescimento. Então, de verdade, nós precisamos aproveitar as oportunidades de Deus, e é com muita humildade que nós aproveitamos. É com muita humildade que a gente mergulha. Então, para ter autoridade de ensinar, nós temos que ter humildade de sentar e aprender primeiro.
Então olha só, pega esse segredo do reino que ele vai realmente transformar a sua vida. Eu comecei a olhar para alguns casamentos e o meu era horrível. E eu não invejava aquele casal, eu não invejava aquele cara, eu não invejava aquela mulher. Eu falava assim, por que eles são felizes? Por que eles têm os filhos em sujeição? Por que eles passaram tantos anos juntos? Eu sempre persegui o porquê. Quando você persegue o porquê, você persegue ideias. Quando você persegue o engajamento, você persegue fofoca. E quando você quer coisas apenas, você vive uma vida fútil. Mas quando você persegue o porquê, a sua vida começa a mudar. Então comece perguntando por quê para você mesmo. Por que eu quero crescer? Por que eu quero evoluir? Por que eu quero ter felicidade na minha família? Por que eu quero um ministério? Por que eu quero um trabalho? Por que eu quero mais dinheiro? Comece sempre pelo porquê. O porquê é o início de tudo. E se a resposta foi por que eu quero ser famoso, é uma resposta bem ruim. Porque eu quero ser notado pelas pessoas que nunca me viram, é uma resposta muito ruim. Quando você começa a encontrar o porquê, porque Jesus me chamou para fazer isso, porque esse é o meu propósito de vida, porque essa é a minha caminhada, porque é isso que eu sinto que eu nasci para fazer. Quando a resposta começa a ser esse nível, você realmente está indo para o seu propósito, está rumo à sua vocação, está rumo ao seu crescimento. Quem está entendendo aí, coloca um foguinho aí na live, põe uma chamazinha. Então é só, meus amigos, porque às vezes alguém está na igreja há 30 anos e a vida dela não muda, e outra pessoa chegou na igreja há 1 ano e a vida dela foi transformada. É um bom porquê. Muitos líderes estão aqui nessa live. Alguns lideram time no trabalho. Alguns lideram pessoas na universidade. Alguns lideram grupos, células, grupos de crescimento. Alguns lideram ministério. Alguns lideram igreja. E a pergunta é, por que às vezes eu, que lidero, que ensino as pessoas como ir mais longe com Deus, não vivo certas coisas que eu vejo já alguns discípulos vivendo? Primeira resposta é por causa da soberania de Deus. Deus faz o que quer, para quem quer, quando quer, e não faz se não quiser. Tirando esse nível mais alto da soberania de Deus, existe uma outra resposta. Porque talvez aquele pequenino, aquele neófito que acabou de chegar, ele leva mais a sério princípios e fundamentos do que você. Eu sei que eu tenho que ter filho em sujeição, Leandro Barreto, mas por que não faz? Por que não gasta um tempo de mesa com seu filho? Por que não ensina seu filho a ser um campeão? Pega esse segredo do reino. Agar era uma mulher que foi mandada embora por Abraão. Ela tinha um filho, ele estava chorando. O anjo do Senhor viu e ouviu e abriu os olhos dela, e diante dela tinha um poço. A maior riqueza para você no deserto não é ser dono da fábrica da Coca-Cola. A maior riqueza para você no deserto não é ter um Bitcoin. A maior riqueza para você no deserto é ter água. Quando ela viu a água e viu o filho pequeno, ela teve que fazer uma coisa que foi uma sacada de empreendedorismo monstruosa. Ela ensinou o filho dela a ser um guerreiro e lutar a vida toda pelo poço. Porque se você é uma mulher sem um homem, se você é alguém sem proteção, com apenas um filho pequeno e tem um poço, alguém pode vir tomar o poço de você. Quantas vezes aqui alguém conseguiu uma aposentadoria, alguém foi lá emprestar seu dinheiro a juros, levou a grana que você trabalhou a vida inteira e você se lascou. Você não usou inteligência, Agar usou. A Bíblia diz que o seu filho se tornou um guerreiro poderoso. Essa mulher usou uma estratégia genial para defender sua casa, ministério, seu negócio, sua sobrevivência. Você pode dar o nome que você quiser, mas ela usou essa estratégia genial. Então algumas pessoas na Bíblia ganharam o favor de Deus e logo depois elas perderam o favor de Deus. Essa mulher ganhou o favor de Deus e ela administrou, ela cresceu, ela evoluiu no favor.
Isso é muito poderoso, gente. Então eu quero dizer que uma das melhores respostas do porquê você ainda não vive o que você gostaria, porque você ainda não vive o que Deus prometeu para você, porque você ainda não está desfrutando de certas colheitas, porque talvez você deixou passar princípios, talvez você não respeitou fundamentos. Tem gente que não conhece o Senhor, mas conhece alguns dos seus princípios e praticam aquilo com muita destreza, com muita disciplina e fidelidade. Eles têm colheita. E tem pessoas que já foram salvas pelo Senhor, conhecem o Senhor, mas vão passar uma vida sem resultados na terra. Uma vida de pobreza, uma vida de insucesso. Por quê? Porque um conhece um pedaço da verdade e vive como se fosse a verdade toda. O outro está diante da verdade, mas a trata de qualquer maneira. Você pode tomar o café enquanto medita nisso. Então eu escolho o que eu vou colher quando eu escolho a semente que eu vou plantar. E eu escolho realmente se vai dar certo, se eu escolho plantar isso sobre fundamentos e princípios. Então, como o meu casamento era acabado, arruinado quando eu cheguei, eu falei, eu quero princípios, eu quero fundamentos. E se eu entender isso, vai acontecer. Eu escrevi uma série de mensagens chamada Governo. Hoje eu vou ministrar aqui nos Estados Unidos sobre isso. Em breve vai estar na nossa live. Eu vou ministrar sobre governo. E governo foi uma série de mensagens que não nasceu para eu pregar, mas nasceu para eu sobreviver. Nasceu para eu continuar trabalhando, para eu continuar no ministério, para eu continuar casado. Nasceu para que a minha vida crescesse. Ela se tornou uma mensagem poderosa para o meu ministério, porque eu não transfiro conhecimento, mas uma vivência. E pela palavra, pela Bíblia, liberando ferramentas e estratégias para que as pessoas saiam da condição delas ruim e subam uma escada de princípios e fundamentos. Crendo, buscando o Senhor e sabendo que tudo isso é por fé, vai existir colheita, gente. Agora, vocês já perceberam que muitos cristãos, eles se contentam em ser espirituais e não ter resultados? Eles se contentam em ser espirituais e não ter colheita. Alguns se contentam em receber provisões financeiras de Deus e de outros, em vez de desejar ser provedor. Uma vez um cara muito simples, a gente estava tomando um café da manhã. Esse cara muito simples, ele chegou e orou. Eu falei, pode orar pelo nosso café da manhã? Senhor, abençoe esse alimento e nos faz o mantenedor das nações. Ele pode ser simples, ele podia parecer pobre, mas a mentalidade é de reino. A mentalidade é, eu não quero só para mim, eu quero para muitos outros. E quanto mais eu vejo a vida desse cara, mais prosperidade eu vejo. Sempre semeador, sempre querendo ser um agente de transformação na vida do próximo. Então muitas vezes tem crente que ele é religioso e preconceituoso, então ele olha para um judeu, por exemplo, e ele vê a vida de prosperidade e ele não entende. Ele olha para um maçom, ele vê a vida de prosperidade e não entende. Ele olha para um muçulmano, vê a vida de prosperidade e ele não entende. A verdade é que esses homens têm em comum é que eles acreditam que vão mudar o território onde eles estão. E na sua Bíblia, crente, está escrito que Deus quer fazer aqui na terra como é no céu. Eles acreditam e fazem. A gente não acredita e não faz. A gente não, porque eu acredito. E acredito tanto que eu estou partilhando essa palavra não só como uma palavra, mas como um testemunho vivo. Então o que é aprender? Eu vou ensinar um protocolo aqui. Protocolo do reino. Se ele se estabelece, vai haver colheita abundante. Se ele se estabelece, vai ter crescimento absurdo. Se ele se estabelece, vai haver frutificação. Vamos lá, Salmo 89, versículo 14. Na Bíblia Almeida, Revista e Atualizada, é a tradução mais perfeita do hebraico. A Bíblia diz assim: retidão e justiça são fundamentos do trono. Graça e verdade te vão à frente.
O que é o fundamento do trono? Retidão e justiça. O trono de Deus só pode ser colocado em cima de um fundamento chamado retidão, em cima de um fundamento chamado justiça. Se tiver só justiça, o trono não vem. Se só tiver retidão, o trono não vem. Retidão e justiça são a base do trono. Você quer falar que a sua loja de celulares é uma loja do reino? A base da loja é retidão e justiça? Eu já vi gente falando, essa igreja nasceu no coração de Deus. A base dela é retidão e justiça? Se ela é injusta e se ela não é reta, não nasceu no coração de Deus. Se você monta uma loja de brigadeiro gourmet e tem nela retidão e justiça, o trono de Deus pode estar lá. Essa loja vai reinar. E o que é reinar? Reinar sobre o pecado, reinar sobre a corrupção, reinar sobre a fragilidade de um momento, vai reinar sobre aquilo que as pessoas se rendem. Eu tenho uma loja de carro, sou um dos sócios de uma loja no Brasil, e sempre nós plantamos retidão e justiça. Quando alguém teve problema com algum carro, a gente foi lá e amou. Retidão e justiça. A gente foi lá e pensou naquela pessoa como se fosse o próximo. Nós não tivemos muitos problemas, mas quando a gente teve, a gente solucionou como um servo de Deus. Por quê? Porque se a gente fala que nós queremos ter um negócio, que Jesus reina, tem que começar com retidão e justiça. Seu casamento tem retidão e justiça. Seu relacionamento com seus filhos, retidão e justiça. Com seu patrão, com seu chefe. As pessoas podem nos passar para trás, mas nós que conhecemos essa palavra e queremos viver por princípios, não podemos fazer diferente, nem ser reativos. Se alguém nos persegue injustamente, nos tornamos um bem-aventurado. Se alguém faz coisas com a gente que são contrárias à palavra de Deus e à nossa fé, nós permanecemos nela. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Então uma loja nunca pode ser do reino, mas ela pode estar em cima de princípios do reino. Um negócio nunca pode ser do reino, mas ele pode estar alicerçado em princípios do reino. Então não tem uma loja do diabo e uma loja do reino, mas tem uma loja governada para estabelecer uma desordem humana de uma agenda apocalíptica demoníaca. E tem uma loja que vive por princípios do reino de Deus. Quando você vive por princípios, o produto que você vende é bom. O produto que você entrega é bom. O cliente que você atende é bom. Quando você vive por princípios, a vida das pessoas que se relacionam com você no seu negócio muda. Você tem um café, as pessoas entram, elas vão sentir outra atmosfera. Elas vão sentir uma atmosfera de paz. Elas vão sentir. E o dia que ela der um dinheiro a mais, você devolve o dinheiro a mais e mais o troco, ela vai se sentir chocada. Você vai revelar Jesus em justiça e retidão. Mas o versículo, que é o Salmo 89:14 na Almeida, revista e atualizada, ele ainda tem mais duas coisas. Retidão e justiça são fundamentos do trono. Graça e verdade vão à sua frente. Quando eu cheguei para Jesus, eu era drogado. A graça permitiu que eu fosse até Ele. A graça me deu acesso. O favor imerecido me atraiu para a mesa dele. O favor imerecido me escolheu. O favor imerecido me limpou, me lavou. Eu parecia um homem sem futuro, porque eu realmente era, mas a graça de Deus me trouxe acesso. O reino de Deus começa com graça. O reino de Deus começa a ser estabelecido com favor a quem não merece. Se eu e você recebemos esse favor quando não merecíamos, quem somos nós para negar esse favor para quem não merece? Quem somos nós para ficar aqui como guerrilheiros de milícia, batendo nos esquerdistas que não conhecem a Cristo?
ao invés de tentar ganhá-los para o Senhor. Existem pessoas que estão fazendo hora extra para destruir família, crianças, bebês, homens, mulheres. Nós vamos usar as mesmas armas que eles usam. Não há graça, nem retidão, talvez só uma justiça que não vem do alto, mas uma justiça de homens. Uma justiça de olho por olho e dente por dente. Reconfigure seu coração para ser crente e não para ser um ser humano de extrema direita apenas. Aliás, extrema direita sem Deus é tão demoníaco quanto qualquer outro lado. Extrema direita sem um novo nascimento é uma mera hipótese política. O novo nascimento não vem através da política, o novo nascimento não vem através de um treinamento de educação emocional. O novo nascimento não vem através de um psicólogo, através de um médico. O novo nascimento não vem através dos estudos. O novo nascimento não vem nem através de uma igreja. O novo nascimento vem através do Espírito Santo. E o novo nascimento, ele dá-se no relacionamento com Jesus e ele frutifica uma nova vida, uma nova caminhada com o Senhor. Só que a graça, ela é manca e ela é hipergraça quando não se vive a verdade, quando não se deseja pela verdade. Graça e verdade vão à frente do trono. Antes do reino ser estabelecido, graça vai. E a verdade é que eu era um homem caído. Eu era um drogado. E eu precisava confessar o meu pecado. Então, para todo pecador que Jesus chegou, ele abraçou-os em graça, incluiu-os em graça. Não há ninguém mais inclusivo que Jesus, ele inclui qualquer pessoa no corpo. E não há ninguém tão transformador como Jesus, porque Jesus pega e fala: vai, não peques mais. Vai, não ande mais na mentira, porque o reino de Deus não tem comunhão com a mentira. O reino de Deus tem comunhão com a verdade. Então a graça, ela tem uma irmã gêmea, é a verdade. Se é verdade que você é pecador e você confessa isso a Cristo, graça e verdade andam juntas, você encontra perdão e misericórdia. Mas se a graça me inclui para que eu continue a pecar, ela já não é mais graça, ela é uma tremenda desgraça. Então Zaqueu, ele roubava pessoas. A graça, ela é tão madura e poderosa que Jesus falou: eu quero dormir na sua casa, Zaqueu. Todo mundo na cidade sabia que ele era o cara mais zoado que existia. Jesus foi lá, dormiu na casa de Zaqueu. Assim que a graça chamou ele para o reino, apontou para a retidão e justiça, faltou uma coisa: ele fazer a verdade. Então o protocolo do reino é: graça começa tudo, verdade fundamenta tudo, retidão e justiça são os frutos para que o reino venha. E uma vez que o reino vem, o Salmo 23, verso 6 se cumpre: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Lembra o começo dessa live? Que fruto você quer ter? Que resultado você quer ter? Nossa, eu queria ser um homem como Mark Schubert. Anos atrás eu olhei para o meu pastor. 2010. Eu olhei para o meu pastor e falei: eu queria ser um cara como ele. O que eu via nele? Bondade e misericórdia seguindo ele todos os dias da vida dele. Eu queria bondade e misericórdia, mas o que eu queria não era o que eu tinha que plantar. A semente de laranja não se parece com uma laranjeira. A semente de melancia não parece com as melancias nascendo na terra. Às vezes o que você quer colher não é semelhante àquilo que você tem que plantar. É da mesma espécie, mas não é semelhante. Para que bondade e misericórdia que eu vi no Schubert lá em 2010 viesse sobre mim, faltava o protocolo do reino se cumprir. Quando eu conheci ele, eu andava na graça e verdade. Mas eu ainda estava crescendo em retidão e justiça. Quando essas quatro coisas
4 princípios, fundamentos do reino se cumprem em mim, o fruto, o produto disso é bondade e misericórdia. Eu persegui, gente, mansidão. Eu persegui a bondade. Estava na minha natureza a ruindade. Estava na minha natureza a briga, a ira. Eu persegui por anos e eu vou continuar perseguindo até Jesus voltar. Ser um homem manso, com fruto do Espírito. E a riqueza que eu quero não é fama, dinheiro, mas é bondade e misericórdia. Eu persigo isso por anos. De glória em glória o Senhor vai nos evoluindo, vai nos transformando. É tudo por meio dele, é tudo para ele. Mas eu persegui isso como uma riqueza. Me tornar alguém que é bom estar perto. Me tornar alguém que pode mudar a vida de todos. Me tornar alguém que exala felicidade, que exala retidão, que exala Jesus, que tem fruto de Deus. Em 2010, eu e minha mulher, nós já éramos pastores, mas às vezes a gente nem se entendia. Então eu olhava para ela e falava assim, será que Deus nos escolheu mesmo? Então a graça dizia, escolheu. Mas Érica, a verdade sobre nós é que a gente não é tudo isso para a gente liderar um ministério como esse. E isso era verdade. Para o Senhor, mentira é fingir que você é um crente super. Fingir que você é um servo fenomenal, quando você não é. A verdade é que eu e a Érica às vezes íamos para o Rio de Janeiro, onde o Schubert morava, para falar, cara, como ter um coração melhor, como ter um casamento melhor, como ser um marido melhor, como ser uma esposa melhor. A gente não estava perseguindo como ganhar o nosso primeiro milhão, que também não é errado. Mas a gente estava perseguindo como ser mais parecido com Jesus. Então presta atenção. Graça te inclui. Verdade te transforma. Retidão é ser reto. Não seja torto, seja reto. Faça as coisas segundo a vontade de Deus, no padrão das Escrituras, no padrão da palavra. Justiça é realmente a chancela, o carimbo de que aquilo é em prol de Deus, para a glória de Deus. Aquilo vai incluir o pobre, aquilo vai incluir o necessitado, aquilo vai incluir o carente, aquilo não vai ser preconceituoso com quem ainda não acerta. É justo. Seja justo. Você conhece uma viúva da sua igreja? Seja justo. Vamos atuar como o marido da viúva. Conhece um órfão no seu ministério? Vamos fazer. Eu lembro que um dia nós pagamos o programa de uma prostituta. A Érica sempre passava e ela falava, Lê, eu oro para aquela moça, eu oro para aquela moça. Falei, um dia chama ela para ir na igreja. A Érica parou, chamou ela, ela falou, eu não posso, estou trabalhando. A Érica falou, quanto é? Pagou e levou ela. Ela estava fazendo aquilo para sobreviver, para ganhar pão. Ela estava fazendo aquilo para manter sua casa e sua família. A Érica fez isso por algumas semanas. Um dia a Érica passou lá na rua, ela deu um tchau, falou, para. A Érica parou, ela falou assim, eu tô saindo dessa vida, eu vou me casar e eu vou sair dessa vida. Isso é justiça. Quando a igreja não fez justiça, os políticos manobraram sobre os pobres. Quando a igreja não fez justiça, alguém fez uma justiça a partir de uma mentalidade caída. Então eles são sanguessugas da pobreza. Eles não amam o pobre, eles adoram a pobreza. Porque é um cabresto absurdo para dirigir um povo. Então retidão e justiça são fundamentos do trono, vocês entenderam? As bases do trono, retidão e justiça. Há retidão e justiça na sua vida, na sua conduta, na sua caminhada, o trono de Deus vai estar ali.
Como tudo isso começa? Através de graça e verdade. Você não pode, você não merece, não é um ambiente de meritocracia, é um ambiente de fé, é muito diferente. Não é porque eu faço que eu vou ter, é porque eu creio no princípio e o Espírito me dá força para me manter que eu vou colher. É por isso que tem alguém que tem muita grana na igreja e alguém que não tem. É por isso que tem alguém que tem muito sucesso na igreja e tem alguém que não tem. Ambos estão salvos. Ambos pela graça viraram cristãos. Ambos, por causa da verdade, estão vivendo uma conduta. Mas alguns param de viver os princípios. Por exemplo, tem muita gente que retém para sobreviver e tem gente que planta para colher. São princípios diferentes. Tem gente que fica gastando muito tempo no Instagram ao invés de gastar muito tempo com os seus filhos, com sua esposa, com seu marido. Pare de olhar porcaria no Instagram e olhe a coisa que vai te fazer frutificar. Essa live está transformando mais a sua vida do que 30 minutos que você já gastou outro dia só olhando Reels, só olhando Stories. E às vezes, ao invés de buscar um princípio, entender um novo fundamento, a gente está invejando pessoas que praticam princípios e fundamentos. Então pare para olhar para o que eles têm e comece a entender por que eles fazem. Parem de tentar ter o que eles têm. Pare de tentar fazer como eles fazem e tente entender o porquê que eles entenderam. O porquê sempre vai mudar a sua vida. E a verdade, gente, é o que santifica. João 17,17 diz: santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. O que é a verdade? A palavra. A verdade é Jesus. O caminho, a verdade é a vida. Encontrou graça, agora busca a palavra. Encontrou graça, agora mergulha em Jesus. Encontrou graça, agora seja transformado. Eu vejo gente que se converte, quero ler a Bíblia inteira para não sei o que. Ei, leia os evangelhos. Leia os evangelhos até cansar. Conheça quem é Jesus. Mergulhe em quem é Jesus. Ele é a verdade. E depois que você sabe bastante sobre ele, então você lê o resto da Bíblia. Não é sobre ler e ser recordista da leitura de um livro. É sobre viver por princípios, sobre viver por fundamentos, sobre pegar as sementes da palavra. Sua palavra é uma semente, lançá-la e viver da colheita que ela nos traz. Provérbios 16:12, os reis detestam a prática da maldade, portanto o trono se firma pela justiça. Gente, até mesmo políticos que se dizem cristãos, quando eles não vivem por retidão e justiça, não tem como o trono sentar lá. Não tem como o trono se estabelecer. Até mesmo pastores. Se não é retidão na vida dos pastores, o trono de Deus não está lá. Pode pregar sobre reino, pode falar não sei quantas chaves do reino, não sei quantos códigos do reino. O reino de Deus não está lá. O reino de Deus não está aqui ou ali. O reino de Deus já está dentro de vós, como uma semente. Nutriu ele com a verdade, respeitou princípios e fundamentos, você vai colher. Quando eu comecei minha caminhada na fé, eu sabia que ia ser muito grande e poderoso. Por quê? Porque não foi um homem que me chamou, foi Jesus. Eu sabia que eu ia sentar entre grandes e pequenos. Eu sabia que eu ia discipular pequeninos e grandiosos, porque os dois para Deus é o mesmo, filhos. Não é sobre ser milionário, sobre ser famoso, sobre ser um recordista, sobre ter muitos prêmios. É sobre amar filhos de Deus, discipular uma geração. Contudo, por que alguém é grande e por que alguém é pequeno? Porque Deus determinou assim? Em alguns casos ele pode determinar, mas na maioria dos casos ele deixa ali para você colher. Ele deixa ali para você colher. Quer colher? Você quer colher? Planta. Quer ter resultados? Colhe semente. Talvez você fez isso por muitos anos. 2023 precisa ser diferente. 2023 clama por uma nova atitude, clama por uma nova conduta, clama por uma nova colheita. Eu estou aqui desenvolvendo um novo hábito.
que eu nunca gostei: fazer live. Acho que muitos pastores já ficaram tristes comigo que eles queriam marcar uma live, eu dei um migué e vazei. Eu nunca gostei. Mas hoje não é sobre eu fazer uma live. Hoje é sobre estender a minha mesa. Muita gente quer mais mesa e eu sou só uma pessoa. E eu nem sempre estou em todos os lugares. Então aqui a gente pode viver algo. Igor Juncker, meu amigo, Deus abençoe você. Então, é sobre estender um pouco mais a mesa. É sobre puxar mais algumas cadeiras e falar para alguém: senta aqui. Gente, eu tenho certeza que talvez você faria um curso e não ia aprender o que você aprendeu aqui. E o que você aprendeu aqui está na palavra. Na palavra de Deus. Ela é rica. Ela é poderosa. Grandes homens hoje estão querendo hospedar o seu conteúdo sobre a palavra. Muitas vezes sem retidão e justiça. Sem graça, verdade, retidão e justiça. Então tem aparência de reino, mas não é. O reino de Deus, ele traz justiça onde há injustiça. Ele declara vida onde há morte. Ele declara restauração onde há destruição. Ele aponta para o próximo, para os outros e não para si mesmo. Deus está nos chamando para ser verdadeiros cidadãos dos céus, missionários do reino, que trazem transformação onde quer que a gente esteja. Eu não posso mudar o mundo inteiro, mas somos 400 pessoas nessa live agora que pode mudar muita coisa, bastante coisa. A gente começou a mudança da história de uma cidade chamada Taubaté. Hoje eu não estou lá, mas ficaram lá filhos espirituais de Abba, filhos espirituais do Pai da Eternidade, filhos espirituais por adoção do Espírito, que não querem ser filhos mimados, nem somente filhos herdeiros, mas filhos sucessores. Vocês farão obras maiores do que as minhas. Vamos fazer essas obras. Pare de esperar de alguém aquilo que só Deus pode te dar. Pare de esperar de alguém aquilo que o Senhor escolheu você para te dar e para fazer através de você. Primeiro em você, depois através de você. Primeiro ele transforma a sua casa, depois ele transforma a vida de pessoas através da sua casa. Primeiro ele transforma a sua vida. Então, de verdade, chame ele de Pai e pegue os princípios e fundamentos dele e viva na sua casa. Pratique diariamente a vontade de Deus para você. Gente, essa live é disruptiva total. Ela é uma palavra profética de transformação na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas. Se você está aqui, Jesus escolheu para você estar aqui e você também escolheu estar aqui. Duas coisas se juntaram nessa hora: a vontade de Deus para você e a sua vontade em concordância com a dele. É assim que se vive princípios. Princípios é a vontade dele para você. E ter a autoridade de governar a própria vida é escolher se você quer esses princípios ou não. Alguém simplesmente pode sair daqui e voltar para a gambiarra de vida que sempre viveu. Vai lá. Mas alguém pode sair daqui e falar: chega, eu não vou mais viver como eu vivi até aqui. Então não gaste sua energia invejando, olhando, desejando. Não, pare de gastar o seu grito falando: eu também sou filho de Deus, como minha tia fez um dia lá lavando roupa. Comece a decretar: eu vou viver graça, verdade, retidão e justiça, até que bondade e misericórdia me acompanhem. Até que bondade e misericórdia me acompanhem. Graça, verdade, retidão e justiça. Até que graça e misericórdia me acompanhem. Quem vai? Quem vai comigo? Meu café esfriou por culpa de vocês. Tô aceitando um café. Quem tá feliz, meus amigos, nesse domingo maravilhoso, recebendo esse segredo do reino que pode transformar nossas vidas? Você entendeu? Não gaste mais tempo tentando entender. Eu também sou filho de Deus, por que fulano tem e eu não tenho? Se você quer, levanta, entenda os princípios, comece a vivê-los pela fé. Alguns dias não vai ser porque você deseja, consegue. Porque é pelo Espírito.
O querer e o realizar vem do Espírito. Para quê? Para que a gente não se sinta orgulhoso. Se vivo algo bom, é por causa de Cristo que vivo. Se vivo algo bom, é por causa de Jesus Cristo que vivo. Vocês ainda estão felizes? Meus amigos, coloca a mão no seu coração agora, se você puder. Põe a mãozinha aí. Espírito Santo, que a graça e a paz que o Senhor nos deu esteja dentro do coração de cada pessoa. A comunhão, as doces consolações do Espírito Santo esteja em cada uma das pessoas. E elas possam sentir o abundante amor de Deus sobre elas. Faz as pessoas entender, Senhor, que não existe queridinhos e azarados, mas que o Senhor predestinou todos a filhos. Faz as pessoas entenderem que aquele que crê e persegue princípios e fundamentos e pratica isso com fé, vai ter uma grande frutificação e uma grande colheita, enquanto outros não vão. Senhor, e nós sempre vamos tentar ajudar aqueles que não vão, mas alguns simplesmente se fecham. Mas nós queremos uma vida abundante, aqui na terra como é no céu. Não vivemos pela crise, não vivemos por uma condição econômica X ou Y. Nós vivemos das palavras que saíram da boca de Deus. Nós vivemos das palavras que estão escritas no livro sagrado. Nós vivemos das palavras proféticas que o Teu Espírito liberou sobre nós. Nós não vivemos sobre decretos de maldição e nem sobre anúncios de caos. Nós vivemos daquilo que sai da boca de Deus. Se o que mata o homem é aquilo que sai da sua boca, o que traz vida ao homem é aquilo que sai da boca de Deus. Espírito Santo, nós te amamos, nós te louvamos. Desvia os nossos olhos de invejar alguém, desvia os nossos ouvidos de ouvir fofocas e para a nossa boca de falar aquilo que não transforma e não edifica. Nos faz focar aquilo que nos faz entender mais sobre Ti, nos leva a ouvir aquilo que são poderosos fundamentos e princípios para a nossa transformação. Nos faz viver aqui na terra como no céu a vida que o Senhor designou para nós. Não nos permita ser vítimas levados de lá para cá e daqui para lá, mas nos faz protagonistas da vida que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Se essa palavra tocou você, lance essa semente na vida de alguém. Empurra, eu vou deixar salvo aqui. Leva isso para alguém. Isso aqui vai transformar. Vai transformar muito a vida das pessoas. Graça, verdade, retidão e justiça. Nunca mais inveje ninguém se você é um servo de Deus. Nunca mais. Não tenha orgulho. O orgulho vai te roubar de aprender. Vai te roubar da humildade. Vai te roubar da mansidão. Vai te roubar das conexões do reino. O Senhor coloca sempre na nossa mesa alguém que vai mudar a nossa vida. Mas se você é tão ferido, tão pequenino, você vai sentar na mesa para se mostrar ao invés de aprender. Eu creio que nesse ano você vai sentar em várias mesas que vão transformar a sua vida. Senta para aprender. Não senta para ensinar. Mas algum dia alguém vai ver os seus frutos. Algum dia as pessoas vão ver seus frutos. E eles vão querer comer desses frutos. Por quê? Porque chegou a sua hora de testemunhar. Chegou a sua hora de falar. Chegou a sua hora de anunciar. Até lá, senta e aprenda. E depois que você chegar lá, tenha mais fome por aprender. Porque ninguém consegue conhecer tudo. Tem mais conhecimento liberado da parte de Deus do que um homem pode absorver. Gaste o resto da sua vida perseguindo princípios e fundamentos de ordem espiritual. Isso vai superabundar a sua vida. Deus abençoe. Até amanhã, 9 da manhã na Flórida, 11 da manhã no Brasil. Valeu, Deus abençoe.
Beijo pra vocês.